Minas Brasil Notícias, oferecimento Lu Estética, agora com Striote, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lu Estética, 3671-4558. Globalização, agilidade, sobrecarga, efeitos de um mundo moderno e digital. Tantas novidades, porém muitas vezes acompanhadas de um ato que precisa ser combatido: o assédio moral. Confira na reportagem a seguir as causas, os sintomas e como combater esse mal. O assédio moral está ligado à ideia de humilhação, isto é, com o sentimento de ser ofendido, menosprezado, rebaixado e constrangido. A pessoa que é vítima de assédio moral se sente desvalorizada e envergonhada. Um dos ambientes que mais acontecem atos de assédio moral é o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, o assédio moral pode ser identificado por humilhações constantes, geralmente provocados por um chefe ou um superior na escala hierárquica, que levam à degradação das condições de trabalho. A vítima, com medo de perder o emprego, se sente de mãos atadas diante das hostilidades e acaba se submetendo ao rebaixamento. Este psicólogo explica que o processo de globalização está fazendo com que o trabalhador tenha mais atividades. As empresas estão reduzindo o quadro de funcionários por diversos fatores, e alguns trabalhadores são obrigados a assumirem papéis que não são da sua responsabilidade. O especialista afirma que essa ação, em muitos casos, pode se tornar a porta de entrada para o assédio moral. Dentro desse contexto, que já é totalmente estressante, existe um componente que é perverso e muitas vezes usado pelas organizações e pelos gestores para desmotivar e até mesmo demitir um funcionário com assédio moral. O assédio moral é um conjunto de práticas perversas com intenção de prejudicar, seja através de fofocas, seja através de perseguições, onde a vítima não percebe o que está acontecendo, porque a grande diferença entre o assédio moral e o conflito é que o conflito é explicitado, enquanto o assédio moral é feito de forma oculta. Os atos são uma ameaça invisível, que em alguns casos se tornam aparentemente banais no dia a dia. Chefe, o trabalho que você me pediu. Demorou 10 minutos pra fazer isso? Lerdo! Como assim, chefe? Eu fiz o que eu pude, chefe. Você me pediu há pouco tempo, foi tempo nessa... Pega um café pra mim! Agora, sim, senhor, chefe. E as consequências são devastadoras. Eu não sei, não consigo explicar a sensação. Foi muito terrível, foi muito ruim. A minha relação pessoal foi muito atingida. Atormenta simplesmente a tua vida, muda toda a tua vida, muda a tua rotina. É ruim, eu não desejo isso pra ninguém. Tu não tinha a opção de pensar, tu tinha que ser engessado, tinha que ser aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Era um assédio. Essa é a palavra. Ele fazia, não, ele ainda faz. Porque quem está lá ainda acaba sofrendo com isso. A clínica médica tradicional, ela sempre vai analisar a depressão a partir de questões genéticas, psicossociais. Nós entendemos que toda análise de assédio moral, o trabalho é o componente que leva ao adoecer. Não que o trabalho causou aquele adoecer, mas ele amplificou, assim, a falta de resistência da pessoa, de essa pessoa, vítima de assédio moral, ela adoece mesmo. Arthur Lobato explica os sintomas da pessoa que sofre o assédio moral no trabalho. A vítima de assédio moral, ela começa a perder o controle emocional, ela começa a ter dúvidas com relação à sua autoestima, sua capacidade de trabalho e começa a desenvolver uma série de sintomas, como a síndrome de pânico, quando a pessoa que chega no trabalho e já tem aquele terror de encontrar o assediador, pode também evoluir para um caso grave de depressão. Como se livrar desse mal? O especialista explica que a união entre os colegas faz toda a diferença. Se você estiver numa redação com seus colegas, todo mundo percebe que as críticas estão sendo direcionadas a você, que todo o seu trabalho é criticado, que o seu trabalho não presta, que você trabalha mais que os outros, que na hora de ir embora é sempre você que tem que fazer aquela hora extra que não é paga, ou seja, tem um tratamento diferenciado contra uma pessoa. O grupo de trabalhadores, eles têm que se unir, porque eles têm que entender que hoje a vítima de assédio moral é você, amanhã pode ser o outro. E o que acontece é que as pessoas falam, bom, o problema não é comigo, né? Então deixa acontecer.
Então, acho que é muito importante os laços de solidariedade entre os trabalhadores e a pessoa deve procurar uma orientação nos sindicatos, deve procurar uma orientação na Justiça do Trabalho para entender o que está acontecendo.